Fala pessoal, tudo bom? Eduardo aqui, voltando para mais uma aula e hoje eu vou estar falando com vocês sobre classes seladas e enum no Kotlin. Tudo bom? Bom, classe selada é algo que a gente tem só no Kotlin, não tem no Java, mas enum a gente tem sim no Java, mas vou começar por ele, na verdade. Deixa eu colocar aqui enum, é o que eu acho que vai ser mais breve. E o enum, para você que sabe zero, na verdade ele é uma classe, um tipo de classe que serve para poder você catalogar um cenário em que você tem tipos de alguma coisa. Esses tipos você pode estar classificando como uma gama limitada de coisas. Como assim? Por exemplo, ó, vou fazer um exemplo aqui com vocês. Digamos que eu tenha um programinha bem básico que eu quero fazer conversão de moedas. De dólar para real, real para euro, etc. E aí, o que a gente tem aqui? Ó? Percebe que moedas, dólar, euro, são limitados, é uma gama limitada de moedas que você tem. Então a gente pode estar colocando isso dentro de uma caixinha e catalogando, de uma forma que eu consiga estar classificando e tratando da maneira que eu bem entender. Então eu posso estar fazendo aqui, ó, num class, colocar aqui currency, começar a trabalhar em inglês agora nos nossos exemplos, porque é o padrão que a gente usa no dia a dia. Então, acho que já é bom se habituando. Mas aqui eu vou começar com USD, BRL e euro. Então, eu acabei de declarar aqui 3 tipos de currencies, tudo bem? E aí, ao contrário das classes que a gente vem trabalhando até então, você não precisa estar instanciando uma enum class. Uma enum class vai ser literalmente só um tipo em que você poderia usar uma string, na verdade, só tipo USD para poder identificar. Mas você tá usando string e isso pode tornar o seu programa bem problemático, porque em alguns dados momentos você pode sem querer escrever minúsculo ou uma letra maiúscula e 2 minúsculos. Então isso não é maneiro nesse quesito assim de identificar certos tipos. Então, sempre quando você se vê nesse tipo de situação, enum é sempre bem-vindo. Por exemplo, tipos de usuário do meu sistema. Vou ter o Basic, o Admin, o usuário institucional. Então você consegue estar colocando isso em enum classes. E aquele sistema de concessionário que a gente viu na última aula, tipos de carro, pode ser sedã, SUV, afins. Então percebe que você também consegue colocar isso em enum classes. Então, tá, vamos continuar aqui. Digamos que eu queira fazer uma conversão, mas antes, vamos fazer assim. Um poder que eu tenho aqui dentro da NumClass é de dar um valor para ela. E aí, no caso, vou colocar aqui value, que vai ser um inteiro. E aí pode ver que vai apitar um erro aqui para mim agora, porque nesse caso eu estou definindo um construtor. E aí, antes o que eu chamaria assim, tipo, a val a igual a currency.usd. Vou dar um Ctrl Q aqui, percebe que a variável a é do tipo currency. E agora, a partir do momento que eu coloco value inteiro, eu preciso estar definindo aqui para cada um desses um value, já que eu estou estabelecendo isso aqui. Tá, vamos lá. Então vou ter que declarar essas duas variáveis aqui, target amount. Primeiro target currency, né? Vai ser igual a 0, val target amount. Não, target, perdão, currency currency ponto, digamos que eu queria converter de real para dólar. E o target amount igual a 0, mas vamos ajustar aqui, na verdade eu quero o valor de convert. Espera, eu tenho que passar esse convertido aqui para cima. E aí, agora eu posso chamar convert to, e aí eu vou passar o meu amount na carteira, eu vou passar a moeda, o tipo da moeda que eu tenho na carteira, e eu quero converter para target currency. Então, na teoria, isso aqui vai me estar me trazendo aqui para esse target amount o tanto de valor
equivalente em dólar, só que esse tanto de reais aqui que eu tenho, só que em dólar. E aí, com esse montante aqui, eu consigo estar fazendo esse print LN. Então, a conversão para o USD é igual a zero. Tá dando zero aqui porque eu não fiz a lógica ainda. Tudo bem, mas a gente vai estar fazendo isso agora. Então, vamos lá. Vamos apagar isso aqui. Beleza? Então, pessoal, que lógica eu tenho que implementar aqui para poder estar conseguindo fazer a conversão da minha moeda? Bom, pensando numa regra de 3, você lembra disso lá na escola? Bom, digamos que eu passe aqui um amount equivalente a 1.000, né? Que é o montante que eu tenho na carteira. E aí eu quero converter isso de BRL para dólar, por exemplo. Então, sai um C aqui sem querer. Então, faz sentido que se eu fosse fazer uma regra de 3, seria mais ou menos assim, ó. 1.000 equivalente a 5.0, que é o valor do meu BRL, correto? E X, que é o que eu quero encontrar, vou botar aqui mais aqui no meio, equivale a 1.0, que é o valor do meu dólar. Se eu quisesse encontrar o euro, eu colocaria 0.8 aqui. Então, eu multiplicaria 1.000 por 1, aí ficaria 1.000, 5 vezes x, 5x, e aí eu ficaria com 1.000x é igual a... Não, perdão, 1.000 igual a 5x. E aí, x igual a 1.000 dividido por 5, se jogar o x multiplicando aqui, o 5 multiplicando aqui, joga para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 1.000 dividido por 25. Então, x é igual a 200. Tá, pessoal? Então, $200 nessa minha situação hipotética aqui equivalem a R$1.000. Então, vamos guardar essa lógica aqui, porque é literalmente isso que a gente precisa fazer. Então, eu posso colocar aqui um return. Primeiramente, isso aqui é um amount, né? Uma amount eu vou multiplicar com o valor do quê? Da minha target currency. Aqui é a minha target currency e eu quero o valor dela. Então, vamos lá. Vou colocar aqui primeiro uma variável A, target currency ponto value vezes amount. Então, essa primeira multiplicação cruzada aqui a gente já tem. Então, para eu achar o meu x, nada mais eu tenho que fazer do que dividir pelo valor da moeda que eu tenho na minha carteira. Então, é só eu dividir isso aqui pelo amount currency ponto value. Que aí nesse exemplo aqui, esse amount currency seria o 5, né, do nosso BRL. Aqui seria 1 do dólar. Então seria 1.000 vezes 1 dividido por 5, que é literalmente o que a gente tem aqui. E aí aqui nessa variável A a gente vai ter o valor de 200. Então eu posso simplesmente fazer um return isso daqui. Isso aqui vai me dar um... O IntelliJ vai me dar um erro aqui, porque na verdade eu preciso estar retornando tipo double em vez de int, né? Então vamos ver se isso aqui tá prestando. Vamos ver aqui, convert2 tá chamando, tá passando aqui como parâmetro 1.000, amount currency BRL e target currency US dollar. Então vamos dar um play aqui, a conversão para US dollar. Vamos melhorar esse nosso print. A versão de amount in wallet, amount currency para target currency igual a isso. Vou dar um play aqui agora. A conversão de 1.000 BRL para USD é igual a 200. Perfeito, pessoal. Então eu poderia estar aqui na minha função passando, na verdade, digamos que eu queira converter na verdade, agora eu tenho $1.000. Eu quero converter isso para reais. Então, se eu tenho 1.000 e cada dólar vale R$5, então eu teria 5.000, correto? Então, vamos ver aqui, ó. 1.000 USD para BRL igual a 5.000. Perfeito. Então, se eu botasse aqui um euro, de dólar para euro, vai descer, porque o euro sempre opera acima do dólar. Então, até onde eu sei,
Então, a conversão de $1.000 para euro igual a 800. Show, pessoal. Então, esse aqui é um exemplo bem prático aqui de como a gente pode estar usando os enums. E existem N outros, mas em uma aula futura eu vou estar fazendo uma apunhalada assim, de exercícios para poder fixar bem na cabeça de vocês. E vocês verem mais exemplos práticos de como estar usando essas estruturas de enum. Então tá, show de bola. Vou estar apagando aqui. Vou começar a falar sobre Data Classes agora. Data Class é uma feature super importante no Kotlin que te permite catalogar tipos também, assim como o enum. Só que de uma maneira em que a abordagem se trata mais de estado. Como assim? Vamos lá. Existe uma coisa em ciência de computação chamada máquina de estados finitos. E a premissa disso é que, assim, resumidamente, num determinado sistema, é ideal que a gente tenha todos os estados possíveis bem catalogados e finitos. Por quê? Porque dessa forma, assim, a gente não tem contratempos e nem imprevistos. Por exemplo, digamos que eu tenho uma telinha lá, a home do meu app. E nessa home eu carrego alguns produtos para eu estar mostrando para o usuário, se for um e-commerce. E faz sentido que assim que eu entre, eu vou ter alguns cenários. Eu vou ter o cenário inicial, eu vou ter o cenário de loading, eu vou ter o cenário de sucesso, se a requisição para poder pegar esses meus produtos tiver sucesso, né? E vou ter o failure, o erro, né? Se essa requisição der algum erro, um 404 de repente, ou algum outro. Então percebe que eu tenho 4 estados nesse meu cenário. Não tem nada mais além disso. Só esses 4. E eu tenho que garantir para o meu programa que eu estou tratando bem esses 4 cenários que eu acabei de listar. Então, como é que eu posso estar catalogando, como é que eu posso estar definindo aqui no Kotlin esses meus estados? Então, eu vou fazer sealed class, botar aqui yState, e aí aqui dentro eu vou declarar outras classes que cada uma delas vai dizer respeito a cada um dos meus estados de tela. Data class success vai estender de yState. Aqui eu preciso colocar assim. Vou colocar aqui val os itens da minha tela, vai ser um list de string por enquanto, tudo bem? Data class erro, val erro vai ser do tipo exception. Vou falar desse tipo aqui, exception, numa próxima aula, calma. Mas é basicamente, lembra quando eu estava tentando ali fazer a conversão, o cast de inteiro ali, onde na verdade eu tinha nulo numa aula anterior? E aí, no momento que eu fazia, por exemplo, val a, do tipo int ou nulo igual a nulo, eu fazia a as int. Eu não consigo estar convertendo a para nulo, para int, sendo que ele é nulo nesse momento aqui. Então, o programa ele me traz uma exceção. Essa exceção, ela traz consigo, por exemplo, aqui eu posso declarar uma variável aqui de fantasia também. Val error igual a do tipo exception ou nulo igual a nulo. Então, se eu pegar error aqui, opa, perdão, tem que fazer isso aqui em cima. Então, se eu pegar error aqui, vocês percebem que eu vou ter alguns atributos, como message, por exemplo, que é a mensagem do meu erro. Isso tudo o Kotlin dá aqui por padrão. Vou ter aqui um causa, a mensagem localizada, aqui no caso localized é pro idioma, dependendo do idioma do usuário, tudo bem? Tem um stack trace também. Então a exception me dá esse tratamento aqui do erro que estourou para mim, causando um certo crash, tudo bem? Então aqui a minha classe de erro vai esperar aqui uma exception. Isso aqui também tem que estender de yState. E aí eu posso ter o estado de loading também, né? E aí aqui eu não vou usar o data class, tudo bem? Eu vou botar data object, loading, estende de yState. E por que eu estou colocando data object? Aqui, essa é a convenção para quando você
precisa declarar um tipo aqui dentro do seu sealed class, mas não vai ter nenhum elemento aqui para o parâmetro. Concorda que assim, loading é loading, é só mostrar um progresso ou coisa do tipo. Eu poderia estar assim, passando aqui na verdade um data class loading igual progress int. Se eu quiser mostrar para o usuário, por exemplo, um loading que eu tenha a porcentagem do meu loading. Mas nesse caso é só um loading infinito enquanto a página carrega. Então aqui não vai ter valor nenhum como parâmetro. Então a gente tem que, como é puro aqui, né? Eu tenho que passar como data object, tudo bem? Assim como o estado inicial, que eu vou colocar aqui como idle, que é ocioso, né? Que vai estender UI state também, sendo um data object. E aí tudo bem, agora eu tenho uma classe selada aqui para definir o estado da minha tela. Então, vamos lá, vamos criar uma variável UI state que vai ser igual a UI state.idle. Eu vou declarar aqui como var, na verdade. E aí tudo bem, aí digamos que tô lá no meu programa, aí eu começo a requisição para carregar itens da página inicial. E aí, nesse momento aqui, eu tenho que redefinir o meu estado. Ele vai passar a ser agora UI state.loading. E aí, o que vai me reclamar aqui? Eu preciso, como eu declarei como idle, ele vai encarar como o tipo dessa variável como sendo idle em si. Então, eu tenho que declarar aqui um tipo, na verdade, UI state, porque aí ele vai encarar como um tipo mais genérico. Não só como idle, mas como UI state no geral. Então ele vai aceitar eu redefinir o valor dessa variável como idle, loading ou success ou error, tudo bem? E aí eu estou redefinindo aqui, e aí no momento em que eu tenho uma tela que consegue estar observando as mudanças de valor dessa minha variável, eu consigo estar reagindo a isso e mostrando o valor que eu quero ou a situação que eu quero para o usuário. Eu estou percebendo aqui que o state mudou para loading, aí eu coloco lá, eu reajo a isso, colocando lá na tela um spinner com um carregamento. Agora é success, aí eu mostro a lista em si. Então, aqui digamos que seja o carregamento terminou. Sucesso. Vamos fazer aqui o val lista de itens. Vamos fazer items list igual a list of. Lembra das collections? E aí eu vou colocar aqui item 1, item 2, item 3. Só esses três por enquanto. E aí agora eu vou mudar o UI state para ponto success. E aí o success eu preciso estar passando um parâmetro. Eu vou passar esse items list. E aí aqui o erro foi embora. Então a partir desse momento o UI state vai passar a ter o valor de success. E aí uma tela em que eu tenha que estar observando isso, que consegue estar observando isso, consegue reagir e mostrar esses itens para o usuário. E aí, digamos que o outro cenário, o carregamento terminou, erro. E resultado foi erro. Aí eu faço UI state. Vamos declarar um erro aqui, na verdade. Vai ser um exception. Vou botar aqui erro 404 erro. Tudo bem. Aqui tá reclamando para mim que eu tô declarando tá reclamando comigo que eu tô reclamando não, tá me dando aqui uma dica, né? Quando é erro mesmo é pontilhado em vermelho. Que eu tô declarando uma exception, mas eu não tô lançando. Eu vou falar sobre lançamentos de exception na próxima aula, tudo bem? Vai ser uma aula só sobre exception. E aí, fazer aqui um UI state igual UI state ponto botar aqui deu um lag mental agora. Eu passo aqui o erro para cá para dentro, tudo bem? Então percebe que eu tô aqui reagindo aos estados da minha tela. Então, nesse cenário aqui, meu programa começa como idle, eu começo a fazer o carregamento, eu tenho loading, o carregamento dá sucesso, eu tenho o success passando a minha lista de itens, e aqui digamos que o usuário scrollou e foi carregar mais,
Só que aí deu um erro. E aí eu consigo estar atualizando meu UI state para erro, passando a exception que eu tenho. E aí tudo bem. E agora vamos fazer aqui um esquema em que eu vou declarar aqui no começo uma função. E essa função vai ser o seguinte, handle UI state. E aí, aqui nessa função, eu vou levar em consideração esse meu UI state aqui, vou colocar aqui para cima, na verdade, não preciso fazer isso, esse meu exemplo. E aí vou fazer o seguinte, se o meu UI state for loading, eu vou imprimir o seguinte, println, está carregando. Se estiver ocioso, está ocioso, que é o idle, né? Se carregou, carregou. E se falhou, deu erro. Tudo bem? Eu quero fazer esses 4 prints aqui. Então faz sentido que eu posso fazer aqui um if else. Fazer o if UI state is UI state.success. Eu posso estar imprimindo aqui carregou. Não sei se eu falei sobre o is até agora, mas o is é uma verificação se essa variável é desse tipo aqui. Então, posso verificar, val a igual a 1, if a is int, entende? Dessa forma aqui, eu quero verificar o tipo da minha variável. Tá, vamos voltar aqui, e eu posso fazer dessa forma, só que aí eu vou ficar fazendo if else pra caramba, então eu vou fazer um direto aqui, o when. Vou fazer assim, when UI state, e aí o Kotlin, ele já vai me dar uma diquinha aqui, que a expressão when, ela precisa ser exaustiva. E o when, ele é justamente muito bem-vindo para poder lidar nesses casos em que eu tenho ou enums ou data classes, porque ele, no geral, vai conseguir cobrir para mim todos esses casos. E aí, só de clicar aqui, ele já me dá. When é quando, né? Quando o UI state é erro, eu vou fazer isso aqui. Quando ele é idle, aqui eu não estou colocando isso porque idle não é classe, é objeto, tudo bem? Então, vou estar fazendo isso. Quando é load, eu faço isso. E quando é success, eu executo isso daqui. Então, vou colocar aqui o println carregou no success. O está carregando no loading. O está ocioso no idle. E o erro no erro. E quando que eu vou chamar essa função? Eu vou estar chamando nesses momentos aqui, ó. No começo. Eu espero que aqui seja idle. Aqui eu estou setando como loading, eu vou chamar de novo. Tudo bem? E aí, eu espero ver aqui um loading, né? Aqui embaixo. Vou estar fazendo também no momento que a gente tem o success. E aqui embaixo, no momento que a gente tem o error. Então, vamos ver aqui o que a gente vai obter. Nosso output ocioso carregando, carregou e deu erro. Perfeito, pessoal. Então, uma maneira de estar tratando os estados de sealed classes e enum estar usando o when aqui, que aí você consegue ter uma cobertura completa de todos os tipos possíveis. Tudo bem? Exceto no caso em que, por exemplo, se o tipo de YState fosse da variável YState fosse a classe, a sealed class de YState ou nulo, e aí o Kotlin ia passar a reclamar comigo porque eu estou cobrindo todos os casos menos o nulo. E aí eu precisaria adicionar aqui no final, aqui ele já vai me dar uma dica, o nulo, tudo bem? Mas eu também posso fazer de uma outra forma, botar o else, que é literalmente qualquer outra coisa. Nesse caso aqui, eu teria como garantir que é nulo, mas o else, ele vai também garantir que eu estou lidando com qualquer outro estado que não seja esse daqui. Até porque, se, por exemplo, digamos que eu quisesse lidar só com o erro, os outros estou ignorando. Então, eu poderia fazer isso aqui e, mas aí eu vou receber o erro aqui. O que eu faço agora para poder lidar com os outros? Já que eu não quero, eu não preciso. Você só vem aqui, chama um else,
Não põe nada aqui no corpo e tá tudo certo. Beleza? Ou vocês vêm aqui e colocam Unity também, que também vai dar na mesma. E o Unity, ele é um tipo do Kotlin que, na verdade, é como se fosse um nada. É diferente do... É diferente do nulo, tudo bem? Mas é como... Unity vocês vão ver bastante nesses casos em que você não quer fazer nada. Eu realmente não consigo pensar em outros exemplos aqui, mas esse é um dos casos em que você usa o Unity aqui no Kotlin, tudo bem? Quando você literalmente não... Como que não passa nada.